Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Mito, Corpo e Voz. Essa atividade faz parte do projeto Quando o Mito Ganha Corpo e Voz, Redescobrindo a Força de Ser Mulher, que está sendo realizado através do edital Criação, Informação e Diversidade das Culturas, executado com recursos da Lei nº 14.017/20. Então, meu povo, essa semana, assim como na outra semana, a gente acabou não lançando o episódio na quarta-feira, mas eu prometo por tudo que há de mais sagrado na face da terra, que na próxima semana o episódio continua saindo na quarta. Como todo mundo tá vivenciando, esses últimos dias foram muito corridos, muito complicados, mas ainda assim a gente não pode perder esse vínculo de estar conversando sobre e principalmente estar exaltando a beleza das Iabás, Então, como vocês vêm acompanhando, a gente falou sobre Nanã, sobre Oiá, sobre Obá e hoje, essa semana, estarei falando sobre uma Iabá que não é muito conhecida, pelo menos assim, para quem não é afro-religioso, para quem não é candomblecista, ou batuqueiro, ou umbandista, acaba não conhecendo tanto. Mas essa divindade de hoje é Otim, a nossa deusa guerreira, a nossa deusa caçadora. Então, se você não conhece, prepara aí, porque eu vou contar uma narrativa a respeito dela, e dentro dessa narrativa a gente vai conversando um pouco sobre essas características, que a história nos conta, ou melhor dizendo, as características que a história nos conta e que fazem ligação com o nosso dia a dia e não de uma forma tão específica hoje. Então a gente vai pensar como ela vai lidar com essa situação, com a situação imposta na narrativa e como por fim as coisas acabam se resolvendo de uma forma boa ou não, Então, para vocês que nunca ouviram falar sobre a Otim, dentro da narrativa mítica, dentro da filosofia, na verdade, afro-religiosa e tudo mais, Otim, ela é uma orixá da caça que é filha de Enrilé, se vocês nunca ouviram falar. Ela também é representada, além de ferramentas com arco e flecha, como um jarro d'água, como uma mulher que carrega um jarro d'água na cabeça, no ombro, enfim. Porque além de todo o caráter que ela tem de guerra, de ser guerreira no sentido de caça, ela também é responsável por cuidar das plantações, enfim, trazer a água, para que a vida continue, carregar a água. Então, olha como a gente vem vindo de uma construção nas outras semanas já, onde sempre a mulher é apresentada de uma forma ou outra como a água. Seja para o início da vida, seja para o final da vida, enfim, a fluidez que a gente pode perceber em cada narrativa e nas representações da mulher. Então, esse orixá feminino, essa Iabá,
ela é contada por meio das narrativas como uma deusa que se alimenta de todo tipo de caça. Porém, o alimento preferido dela seria a carne de porco. Dentro dos terreiros, enfim, que a gente acaba acompanhando, é repassado a história de que Otim é irmã de Odé, né? 2 irmãos caçadores que vivem no meio da floresta. E alguns dizem que Otim é aquela irmã que ela fica escondidinha, né, lá no meio da mata, e que Odé, o caçador, ele que vai em busca do animal, né, ele que vai em busca do alimento. Então, ele vai dar toda a comida para a irmã e fica só com as penas, para vocês verem também como é curioso, né? Então, na verdade, Odé, ele se veste com as penas, ele se paramenta, se enfeita, mas na verdade quem comeria tudo seria a irmã. Daí até brincam, né? Que ela seria bem fofinha porque ela que come tudo e o irmão só fica com a pena, só fica com os adornos, diríamos assim, né? Então, de certa forma, me sinto muito próxima de Otim nesse sentido. Mas, enfim, um ponto muito interessante de Otim é que ela vai defender tanto o caçador quanto a caça, no sentido de quê? De um equilíbrio para a vida, né? Karina, mas o que estaria certo? Acho que não vem ao caso o que está certo ou está errado, mas a gente pode pensar que em ambos os lados existe um fluir, existe uma vida, né? Existe não diria nem um destino, mas um fluir realmente dos dias, o que cada um acaba vivendo e tudo mais, né? Então ela vai proteger esses 2 movimentos, tanto daquele ser que caça, que precisa se alimentar, né? Quanto da caça, que também que precisa se proteger, se esconder. Então, Otim, nesse sentido, vai tentar equilibrar esses 2 lados da mesma moeda, né? O que mais que a gente pode falar sobre ela? Otim é um orixá que vai viver ao ar livre. E sempre dentro do seu habitat natural, assim, né? Dentro da sua floresta, e da onde ela se esconde, as narrativas contam que é como se realmente fosse um lar. Ela vai criar, né, e organizar aquele ambiente ali da forma mais equilibrada possível. Então, hoje a gente vai falar sobre uma narrativa partindo da obra Mitologia dos Orixás, né, do Reginaldo Prandi, que nos convida a conhecer Otim antes dela viver na mata. Então, para vocês conhecerem um pouquinho, olha o título dessa narrativa, tá? Que é Otim esconde que nasceu com 4 seios. Vamos lá. Oquê, rei da cidade de Otã, tinha uma filha, e ela nascera com 4 seios, e era chamada Otim. O rei adorava a filha e não permitia que ninguém soubesse da sua deformação. Esse era o segredo de Oquê. Este era o segredo de Otim. Quando Otim cresceu, o rei a aconselhou a nunca se casar, pois um marido, por mais que amasse, um dia se aborreceria com ela e revelaria ao mundo o seu vergonhoso segredo. Olha só, né, gente? A gente vai voltar em alguns pontos, mas vamos destacando a questão do vergonhoso, de esconder, de deformação. Guardem essas palavras para a conversa final ali, para as provocações. Então, Otim ficou muito triste, mas acabou acatando o conselho do pai. Por muitos anos, Otim viveu em Igbajô, uma cidade vizinha, onde trabalhava no mercado. Um dia, um caçador chegou ao mercado e ficou tão impressionado com a beleza de Otim que insistiu em casar-se com ela. Otim recusou seu pedido por várias vezes, mas, diante da insistência do caçador, concordou, impondo uma condição. O caçador nunca deveria mencionar seus 4 seios a ninguém. O caçador concordou e impôs também a sua condição. Otim jamais deveria pôr mel de abelha na comida dele.
porque isso era o seu tabu, seu eu-ó. No caso, como uma quizila, né? Aquilo que a pessoa não pode fazer para o seu próprio bem. Então, por muitos anos, Otim viveu feliz com o marido, mas, como ela era a esposa favorita, as outras esposas do caçador sentiam-se muito enciumadas. Um dia, as outras esposas reuniram-se e tramaram contra Otim. Era o dia de Otim cozinhar para o marido, e ela preparara um prato de milho amarelo cozido, enfeitado com fatias de coco, o predileto do caçador. Quando Otim deixou a cozinha por alguns minutos, as outras sorrateiramente puseram mel na comida. Quando o caçador chegou em casa e sentou-se para comer, percebeu imediatamente o sabor do ingrediente proibido. Furioso, bateu em Otim e lhe disse as coisas mais cruéis, revelando seu segredo. Ele gritando: "Tu, com os teus 4 seios, sua filha de uma vaca, como ousaste quebrar o meu tabu?" Olha que desaforo, né, gente? A novidade espalhou-se pela cidade como fogo. Otim, a mulher de 4 seios, era ridicularizada por todos. Sentindo-se coberta de vergonha, Otim fugiu para casa e deixou a cidade do marido. Voltou para a cidade de Otã e refugiou-se no palácio do pai. O velho rei a confortou, mas ele sabia que a notícia chegaria também à sua cidade. Em desespero, Otim fugiu para a floresta. Ao correr na mata, tropeçou e caiu. Nesse momento, Otim transformou-se num rio e o rio correu para o mar. Seu pai, que a seguia, viu que havia perdido a filha. Lá ia o rio fugindo para o mar. Querendo impedir o rio de continuar a fuga, desesperado, ele atirou-se no chão e ali onde caiu, transformou-se na montanha. Ali estava o quê? A montanha, impedindo o caminho do rio para o mar. Mas Otim contornou a montanha e seguiu seu curso. O quê? A montanha, o rio, Otim, são cultuados até hoje em Otã, na cidade onde eles viviam. E Odé, o caçador, nunca se esqueceu de sua mulher. Então, meu povo, essa narrativa ela é um pouquinho mais longa que as outras, mas já tem alguns elementos que a gente pode estar pensando o quanto são repetidos, né? O quanto eles voltam à cena quando a gente está falando de Otim, quando a gente está falando de Obá, quando a gente está falando de Oiá, né? Então, pensemos primeiro lá no início da narrativa. O amor desse pai, e aqui uma forma dele demonstrar esse amor escondendo a filha da sua suposta imperfeição. Daí, minha gente, já entra a primeira questão, né? O que é imperfeição? O que é diferente, né? Mas, além disso, que noção, o que a gente aprende na escola, na vida, em casa, quando a gente é pequenininho, do que é feio e do que é bonito? Vocês se lembram? Então tem muito disso, assim, né, que essa narrativa já começa a nos convidar para ver o que realmente é amor e proteção, ou daqui a pouco o que acaba nos limitando. E não só do quanto nos limitaram, mas o quanto é possível hoje, a partir de hoje, nas nossas relações, a gente começar a transformar também esse nosso olhar do que é diferente, do que pode ou não ser aceito, e se realmente existe essa regra, né, do que não pode ser aceito, do que é bonito, daquilo que é feio. Será que todos nós somos iguais, né? Óbvio que não. Cada uma de nós com as suas imperfeições, com as suas contradições, com a sua beleza, sua força. E ainda assim, esconder isso, esconder quem realmente nós somos, é terrível, né? Imagina não poder viver da forma com que se é realmente. Ter que viver escondida, ter que viver limitada, né? Enjaulada. De certa forma,
é como essa narrativa acaba nos mostrando como era Otim, né? Como era a vida dela, né? Nesse reino. Sendo filha do rei, imaginem só, olha toda a construção social que a gente pode estar pensando a partir disso, né? Como uma filha do rei que já espera-se que seja uma princesa bonita, né? Teria que viver trancada porque ela era imperfeita aos olhos do pai. Então já começa a desconstruir essa nossa ideia, né? Para pensar realmente. E daí outro caso bem curioso é aquela ideia da mulher que ela passa de ser um problema do pai para ser um problema do marido, como se fosse uma posse, né? Então o rei aconselhou que ela nunca se casasse, mas, né? Já que ela se casou, de certa forma, o que dá para entender, né? O problema não era mais dele, o problema era de quem estaria com ela. Então, quantas vezes também a gente percebe isso na nossa sociedade, né? Outro ponto que ele é bem interessante para pensar aqui é que nessas relações, né? Nessas relações que a gente acaba tendo, sejam com amigos e amigas, como realmente com parceiros e parceiras, é aquele processo de negociação, né, que a gente acaba tendo que fazer no dia a dia, né? Eu vou ceder um pouquinho hoje, você cede um pouquinho amanhã, e assim a gente vai construindo o nosso relacionamento da forma mais saudável possível. Quando ela contou para ele, né, para o caçador, realmente como ela era, quando ela se mostrou realmente quem ela era, eu não vejo, me corrijam se eu estiver errada, eu não vejo como um ato de má fé que o caçador tenha aceitado, ok, tudo certo, porque ele também colocou uma condição, ele também contou aquilo que ele não gostava ou aquilo que para ele não poderia ser. Então, de certa forma, nesse momento do relacionamento, até entendo que os dois estavam se abrindo, contando suas fraquezas, né, suas limitações e tudo mais. Não que para ela seria uma fraqueza ser assim, né? Seria um erro, uma imperfeição ter os 4 seios, enfim. Mas como foi criado para ela dessa forma, como ela carregou dentro de si essa coisa, né, de que ela tinha um problema, ela já de cara largou para o caçador, né, a condição que ela tinha. Beleza, os dois se acertaram, se gostaram, foram morar juntos. E daqui, minha gente, volta a situação que acontece nas narrativas de Obá, nas narrativas de Oiá, o como aparece, né, a possibilidade do homem ter várias esposas e o quanto essas esposas sentem ciúme uma das outras, né, e querem competir umas com as outras. Então volta essa mesma situação, que é uma situação, claro, né, hoje nós vivemos relacionamentos, enfim, o homem não tem várias esposas, né? Pelo menos não é de meu conhecimento que seja assim. Mas pensando que mesmo fora dessa ideia de casamento, existe esse peso da competição, existe essa força que nos empurra, né, para esse abismo de competir umas com as outras, de termos que estar arrumadas, bonitas, né? Ou aquela ideia que muitas vezes, quem já não ouviu? E ela não se arrumava, o cara foi lá e procurou fora. Gente, isso é horrível, né? Já para começar a pensar nesses abismos, nessas construções que nós somos empurradas todos os dias. Então, novamente, essa narrativa, esse trecho da narrativa de Otim nos convida a pensar o quanto que uma narrativa mítica ela pode estar fixada, ela pode estar se manifestando, né, nas nossas ações sociais ou naquilo que naquele mundo que a gente vive, né, no nosso dia a dia. Então, novamente, há um problema de ciúme, há um problema de competitividade e Otim acaba saindo perdendo, porque a narrativa conta que ela era a esposa favorita e as outras enciumadas fizeram, né, com que ela tomasse a culpa por colocar o mel na comida do caçador. Então aí ele chega em casa, sentou-se para comer, tal qual Xangô, na outra narrativa lá, quando foi comer o amalá e viu a orelhinha de Obá, né?
viu que ela tinha feito, na verdade ele não viu o sacrifício, né? Ele não pensou em todo o sacrifício dela para dar uma comida, né, que ele fosse gostar. Ele viu só aquilo que para ele não estava bom. Então olha só isso de novo, né, como pesa também. Da mesma forma o caçador, ele sentou-se, ele não viu toda a preparação, ele não viu, enfim, as fatias de coco, né, enfeitando o prato, ele não viu o quão bonitos estavam os milhos, enfim. Ele só experimentou e viu que o sabor, que tinha sabor de mel, né, na comida, e que para isso aí já despertou a fúria dele, enfim, e já ele colocou para fora as coisas mais cruéis possíveis e revelou o segredo de Otim, né? Então, novamente, também é possível pensar naquelas horas de raiva que a gente sente, naquelas horas de indignação, o que realmente a gente está colocando para fora, né? Ou quando a gente externaliza isso, se realmente eu tô desabafando, ou se eu não tô usando essa forma de externar os meus sentimentos para atacar ou para magoar alguém, né? E principalmente como eu posso colocar para fora, né? Algum sentimento que me aflige sem estar machucando o outro, né? Então também fica essa questão. Mas não que tenha muito a ver com essa parte da narrativa, porque eu acho que no meu entendimento, no meu simples entendimento, simplesmente colocar mel na comida não seria o caso, né, dele enlouquecer e fazer tudo que fez. Mas enfim, só pensamento de Karina. Então, a partir do momento que ele gritou aos 4 ventos o segredo que ela tinha confiado para ele, essa notícia acabou se espalhando para geral, todo mundo soube, todo mundo comentava e novamente a Otim se vê, né, desamparada. E ela volta para casa do pai buscando essa proteção, né, buscando um conforto. Ele, olha só que curioso, né, ele já sabia que uma hora ou outra todo mundo ia saber. Não sei como, mas ele sabia que essa notícia, né, ia chegar para todo mundo e que, oh meu Deus, né, que horrível. Para vocês verem também de novo, né, aquela opinião dos outros a respeito de nós e o quanto que essa opinião ela tem que ser podada no sentido de nós damos poder para que os outros possam nos desequilibrar ou que possam nos magoar e tudo mais, né? Quando a gente limita as coisas e quando a gente deixa bem claro aquilo que nos faz bem e aquilo que não faz, a gente já tá tirando o poder do outro de nos prejudicar. De novo, no meu simples entendimento. Quando Otim percebe que ela não vai ser, ou quando ela não se sente acolhida na casa do pai, né? Quando ela vê que não vai dar certo ali, enfim, não houve, ou melhor dizendo, ela não foi acolhida da forma como que ela merecia, ou da forma como ela queria, ela acaba fugindo. E nesse momento de fugir, ela tropeça na mata. De novo, a ideia de mata aqui pensamos como o nosso íntimo, como aquele lugar mais escondido, né? Como a mata, como lugar que guarda realmente a nossa pureza, a nossa essência. Então, ela foge para a mata no sentido de se esconder. Ela volta para dentro de si, tipo assim, sabe? Procurando se reencontrar, diremos assim. Então, quantas vezes nós também corremos para a mata dos nossos sentimentos, enfim, corremos para essa mata da subjetividade para tentar nos reencontrar, nos acolher, né? Nos proteger. Esse movimento de fechar-se, né? Só que no caso de Otim, ela corre para a mata, tropeça e cai. E quando ela cai, ela forma-se num rio. Imaginem vocês, de novo, acho que hoje vai ser uma conversa meio até... Não é filosófica, não sei explicar o que é. Mas pensando, esse movimento de tropeçar, cair, transformar-se num rio, é aquele momento mesmo de ruptura, onde a gente deixa desaguar, onde a gente deixa, né, aflorar, deixa sair toda aquela angústia, toda aquela tristeza, e que de certa forma, no momento que Otim tropeça e cai, ela transforma-se num rio no sentido de realmente desaguar, né, as suas angústias, o seu medo, a sua tristeza, e corre para o mar.
como se fosse algo que corresse para quem realmente fosse acolher as suas águas, a sua turbulência, a sua fluidez, né? Então, vamos pensar quantas vezes a gente tropeça e cai e esquece o quão importante também é esse movimento, né? Para se reconstruir, para se encontrar com as suas próprias águas. Então, Otim corre em direção do mar e o pai, que viu ela correndo, ele vai sentir certamente arrependido, frustrado, culpado e tenta, né, dar aquele amor ou dar aquele acolhimento para a filha e acaba não conseguindo. Quando ele tropeça e cai também, vamos pensar quando a gente tem essa ruptura, esse choque, quando a gente realmente cai em si, né, como é o termo que normalmente nós usamos no dia a dia, ele não vira água, ele se torna uma montanha. Então, para ver como também nós temos diferentes formas de nos relacionarmos, né, conosco e também com os outros. E as diferentes formas da gente externalizar todas as nossas frustrações, todas as nossas alegrias, os medos e as angústias. Então, ao passo que Otim vira água, vira rio, o pai vira montanha. E ainda que tentando fazer com que ela, né, não chegasse ao mar, Otim desvia dessa montanha e consegue assim desaguar, né? Consegue assim se encontrar com as outras águas e transformar-se em mar também, né? Existe uma frase muito interessante que não vem da cultura africana, né? Vem da cultura ligada ao Osho, né? Que é um grande pensador, que ele diz assim, que quando um rio vai desaguar, ele tem tanto medo de seguir o curso dele, porque ele começa a pensar em todos os caminhos, em todas as pedras que ele desviou, né? Em todas as paisagens que ele passou, as montanhas, que parece que se ele desaguar, ele vai deixar de existir. Então olha que interessante, passa na cabeça desse rio isso, né? Que a partir do momento que ele se movimenta e que ele vai realmente desaguar no mar, ele vai deixar de existir esse rio, mas não. O Osho nos ensina, através desse conto, né, através dessa narrativa, que é quando o rio permite-se desaguar, é que ele não vai deixar de ser rio. Ele vai se tornar-se, então, mar. Ele vai se tornar-se outro, mais forte, né, maior, enfim, mais rico, né? Então, trazendo esse elemento, assim, só para dar uma ilustrada, é o quanto que realmente esse movimento de Otim, em busca das águas, em busca desse mar, né, como uma forma de desaguar, como uma forma de realmente se abrir para o mundo, né, se permitir abrir-se para o mundo, é um convite para a gente também fazer isso, né, para pensar nas nossas energias, nas nossas angústias, nos nossos medos, né, e que ainda assim, ainda com medo, ainda frustrada, ainda magoada, ela permitiu-se, né? Depois do tombo, ela virou água, ela virou rio. E ela seguiu o curso dela. Independente do pai, independente, né, do pai como montanha, ela contorna isso, contorna as dificuldades e realmente se encontra lá na frente com algo que vai acolhê-la, né? Com algo que ela vai se sentir feliz. Então, essa narrativa de hoje, ela não traz o caráter direto, né, de Otim como caçadora, mas ela traz o caráter de Otim como uma mulher, né, que é vista e primeiro que é ensinada que tem as suas limitações, né, que é ensinada que é imperfeita, ou como melhor dizendo, que essa imperfeição é errada, né, que essa forma de viver da Otim é errada, que ela teria que se esconder. Então imaginem vocês, uma pessoa viver a vida inteira achando que tá errada, achando que é feia, achando que é limitada. Ok, todos somos. Eu acho que essa liberdade de aceitar as nossas imperfeições é o que faz a gente poder andar, né? Construir, viver, se amar. Então, eu acho que o Otim nos convida a pensar um pouco disso, assim, né? De volta e meia, correr pra mata
e poder estar se reencontrando com quem realmente a gente é, né? Poder estar encontrando quem realmente possa nos acolher, quem realmente a gente possa contar. Então, minha gente, hoje foi essa primeira narrativa sobre o Tim. No sábado, melhor dizendo, né, a Vanessa vai compartilhar com a gente a aula de dança, né, ligada a esse movimento de Otim. E na próxima semana a gente segue falando sobre outras iabás, sobre outras narrativas e de que forma essas narrativas podem estar nos convidando a pensar sobre a nossa vida e sobre um pouquinho do nosso dia a dia, certo? Espero que vocês tenham gostado e que algum ponto tenha feito sentido para vocês. Beijo, gente. Até mais.